Olá, meu nome é Letícia, eu faço parte do setor de gestão do conhecimento da BTQ e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o processo de destilação. A destilação, ela consiste na vaporização de um líquido, na sua condensação e na coleta do condensado. A finalidade dessa operação é fazer a separação de um ou mais componentes de uma mistura através de suas volatilidades. Esse processo ele acontece dentro da coluna de destilação ou torre de destilação. Você pode encontrar dois tipos de torres: a torre de pratos ou a torre de enchimento. A torre de pratos ela tem o casco cilíndrico e no seu interior existem os pratos, onde o líquido escoa e a corrente gasosa entra em contato, escoando ascendentemente em fluxo oposto ao líquido, promovendo assim o contato entre as duas e a transferência de massa. A torre de enchimento, você observa que elas têm distribuidores de líquido no seu topo e muitas vezes no seu interior, que tem a função de dispersar melhor esse líquido e evitar regiões mortas dentro da coluna. Então, o líquido ele escoa entre o enchimento, entre o recheio, entrando em contato com o gás e promovendo assim a transferência de massa. Existem diversas diferenças entre esses dois. No blog da BTQ, você pode acessar um post que fala muito bem sobre as condições de operações de cada uma e onde elas devem ser aplicadas. Antes da gente começar a entender melhor essa operação, vamos definir alguns conceitos, como por exemplo, as linhas de operação. São três linhas: a linha de alimentação, a linha de retificação ou enriquecimento e a linha de esgotamento. A linha de esgotamento é aquela linha, aquela região geográfica onde você pode, através do gráfico, analisar a composição da corrente do componente menos volátil, e a linha de retificação ou enriquecimento é ao contrário, você pode analisar a composição da corrente do componente mais volátil. E a linha de alimentação, a angulação dela se altera de acordo com a mistura que é empregada na sua operação. Por exemplo, pode ser líquido subresfriado, líquido saturado, líquido vapor, vapor saturado, vapor superaquecido. Então, como nessa imagem, são várias angulações para ela. Os tipos de estágio agora. Você tem dois tipos de estágio: o estágio real e o estágio teórico. O estágio teórico é aquele que você analisa no seu diagrama, se você estiver usando o método McTyle. Você pode analisar pelo seu projeto preliminar, e ele é relacionado também, ele corresponde também aos andares teóricos, chamado também de estágios de equilíbrio. Os estágios reais, eles são como, por exemplo, na torre de pratos. Eles correspondem à quantidade de pratos que você encontra no interior da sua coluna. Geralmente, os estágios reais, eles são maiores que os estágios teóricos. Por exemplo, numa coluna de pratos, você pode ter 8 estágios teóricos. E no cálculo, você pode ter que empregar na sua instalação 11 estágios, 11 pratos, 11 estágios reais. Os estágios, eles promovem a transferência de massa. Então, a cada passagem, a saída de cada estágio, as correntes se alteram. Como, por exemplo, nessa imagem, você tem um esquema de uma torre de destilação com 4 estágios, onde as correntes se alteram a cada saída de cada estágio. Então, as correntes finais são a Y1, referente à corrente vapor, e XN, referente à corrente líquida. Isso acontece até
a transferência de massa ela acontece até o ponto de equilíbrio entre as fases. Esse ponto de equilíbrio, você analisa ele através do seu diagrama de fases da mistura empregada na sua operação. Por exemplo, esse diagrama. Você tem a temperatura pela fração molar. A curva de cima, ela é referente à curva do ponto de orvalho. É onde o seu vapor ele começa a condensar. A curva de baixo, ela é denominada como curva do ponto de bolha. É onde o seu líquido começa a entrar em ebulição. Então, através desse diagrama de x, y, você consegue entender o comportamento da sua mistura com o aquecimento. A partir disso, a partir dessas definições, você compreende melhor esse esquema aqui, um esquema geral de destilação, onde você tem a coluna de destilação e a alimentação é representada pela corrente F. A alimentação a corrente de alimentação, a corrente líquida, entra em contato com a corrente gasosa em fluxo oposto. No superior da coluna, na parte superior, sai a corrente de vapor com um componente mais volátil. Ele é encaminhado para o condensador, que condensa esse vapor, e parte dessa corrente retorna para a coluna como um refluxo, e a outra parte sai da operação como corrente D, corrente de destilado. Esse refluxo, tanto no superior da coluna quanto no inferior, o refluxo de vapor, ele é responsável por melhorar a eficiência da sua operação, melhorar a transferência de massa. Lá no inferior da coluna, a corrente líquida sai como produto de fundo, corrente B, e parte dela também é encaminhada para o refervedor, que tem a função de ferver o líquido que vai retornar para a sua coluna. Bom, no dimensionamento, utilizando o método de McTaylor, você vai usar basicamente balanço de massa e gráficos, balanços e gráficos, como é, por exemplo, o gráfico da curva de equilíbrio. O gráfico da curva de equilíbrio, ele é característico da sua mistura. Cada mistura terá o seu gráfico terá um comportamento diferente. Como, por exemplo, esse gráfico. A partir dele, você consegue determinar o número de estágios teóricos, a composição das suas correntes na saída de cada estágio. Por exemplo, fazendo o tracejado, traçando uma reta, você vai poder observar todos os andares teóricos e todas as composições de cada andar. Por exemplo, traçando da linha de enriquecimento até a curva de equilíbrio. Da curva de equilíbrio até a linha de enriquecimento, você já tem um andar. Então, assim você vai traçando até passar pela linha de alimentação. Passando a linha de alimentação, aí você vai traçar da sua linha de esgotamento até a curva, da curva até o esgotamento, e assim por diante até chegar o ponto XD. Ao terminar de traçar as retas, você conta quantos andares, e esses andares são referentes aos andares teóricos, aos estágios teóricos da sua coluna. Bom, outras coisas que você irá determinar num projeto são o diâmetro da sua coluna, por exemplo, na coluna de pratos, o diâmetro do seu prato, a área do seu prato, a área dos furos, a área das perfurações, onde o vapor vai escoar. Lembrando que geralmente a área dos furos corresponde a 70% da área do prato. Outras coisas, a altura da coluna, o rendimento, entre outros. Então, basicamente, você utiliza balanços de massa, balanços entálpicos,
como por exemplo no condensador. Você vai aplicar um balanço de energia para determinar a quantidade de energia que é necessária para você condensar o seu vapor, que vai retornar para a sua coluna ou então sair como destilado. Assim como no refervedor, é necessário você determinar a quantidade de energia que é preciso para você ferver o seu líquido e retornar para a coluna. Bom, além dos balanços e além dos gráficos, também você tem equações empíricas, onde você pode calcular outras variáveis. É muito importante você entender o dimensionamento do seu projeto, entender como acontece essa operação, porque podem surgir alguns erros no processo, como por exemplo a inundação e o gotejamento. São dois casos. A inundação existem vários tipos, dentre eles aquele que o seu líquido ele é arrastado para o prato superior. Muitas vezes pode ser consequência da alta pressão da sua corrente gasosa, que promove esse arraste da sua corrente líquida para o prato superior. E no caso do gotejamento, pode ser o oposto, pode ser que a sua corrente gasosa esteja com uma baixa pressão. Então, nas colunas de pratos perfurados, o seu líquido ele pode escoar pelas perfurações, onde deveria ser a passagem apenas da sua corrente gasosa. Então, esses dois casos, eles diminuem muito o rendimento da sua operação, devido à ineficiente transferência de massa. Por isso é muito importante você entender as condições ali que você pode aplicar. Então, esse tipo de equipamento, ele é encontrado em diversos setores industriais. Eu diria que os principais são a refinaria de petróleo, para obter produtos como a gasolina e o diesel, também setores de usinas sucroalcooleiras para obter o etanol, ou também setores no geral para você recuperar compostos. Então, existe uma diversidade de aplicações para esse equipamento e para essa operação. Finalizando, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho mais como funciona essa operação, entender um pouquinho do esquema. Se você tiver alguma dúvida, é só comentar, deixar aqui nos comentários, que a gente vai fazer de tudo para esclarecer.